O fim do Twitter. A rede social, criada em 2006 e comprada pelo bilionário Elon Musk em 2022, entrou no alvo de uma grande disputa judicial que envolve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o próprio Musk. Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, o ministro determinou o bloqueio do X no Brasil. O bilionário Elon Musk é conhecido por ser da extrema-direita, apoiador de Donald Trump, Javier Milei e Jair Bolsonaro. Ele retirou do Brasil todos os representantes legais do antigo Twitter e se negou a obedecer à Suprema Corte brasileira. O Moraes tinha intimado o X, na justiça, a indicar um representante legal no país, e a pena era justamente tirar a plataforma do ar. Regular as Big Techs é um grande desafio dos estados nacionais no século XXI. Com muito poder e dinheiro, essas grandes plataformas controlam o debate público e influenciam eleições, autorizam versões sobre guerras e dão visibilidade a discursos de ódio, como LGBTfobia, xenofobia e misoginia. Segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai comentar, aliás, analisar e também como está essa história da regulamentação das Big Techs atualmente, como é que a gente está refém de tudo isso. Vou conversar com a Nina Santos, é a nossa convidada de hoje, ela é diretora do Alafia Lab, pesquisadora da Universidade Federal da Bahia. Nina, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao ICL em Detalhes. Obrigada, é um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, Nina. Eu quero começar te perguntando, talvez, sobre essa primeira ordem, só para a gente ter essa primeira entrada no assunto, mas depois a gente vai destrinchando. Antes de mais nada, a gente teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes dizendo que o Brasil precisava apresentar um representante legal para poder continuar no Brasil, senão as atividades seriam suspensas. Agora, isso não aconteceu do nada, foi uma escalada, inclusive, de tensão. O Elon Musk, quando o X foi notificado por meio da rede social, e não foi só por meio da rede social, foi pelas vias tradicionais, só que a advogada do X não respondeu, então isso virou uma discussão que é pública, que está nas redes, né? Caiu na boca do mundo, vamos dizer assim. Mas de onde veio isso? Como que se deu essa escalada da tensão a partir do momento que o Elon Musk assumiu, comprou a rede social, e como que especificamente com o Brasil, essa relação foi se deteriorando com o nosso judiciário brasileiro? Pois é, Gabriela, essa é uma história, como você falou, que não vem de hoje, né? O bilionário Elon Musk, ele tem se colocado desse lugar de dono de uma plataforma digital, mas também como um ator político da geopolítica mundial. Então, ele tem opinado sobre eleições, ele tem interferido em contextos locais em diversos países do mundo. E no caso brasileiro, ele tem especialmente se dedicado, digamos assim, a desafiar e a contestar decisões da Suprema Corte, né, seja do TSE, seja do STF, especialmente aquelas que foram feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas me parece que a questão que está em jogo durante toda essa trajetória não é uma questão de uma disputa ou de uma desavença ou de um desacordo entre Musk e Moraes, como algumas pessoas tendem a interpretar. Eu acho que o que está em jogo nesse longo histórico entre Elon Musk e a justiça brasileira é uma questão de soberania nacional, porque o que ele tem feito é desafiado e desrespeitado uma instituição brasileira, sobre a qual nós, brasileiros e brasileiras, podemos ter várias críticas, inclusive sobre os próprios ministros, sobre processos, mas me parece que é totalmente descabido que
um bilionário americano venha dizer que uma determinada decisão de uma corte brasileira simplesmente é inválida e que não vai cumprir essa decisão por decisão dele próprio. Portanto, me parece que essas diversas etapas, né, de criticar a corte brasileira, de dizer que não vai cumprir as decisões, ou melhor, de dizer que o X já tinha cumprido decisões de retiradas de perfis e de retiradas de conteúdos do ar, mas queria voltar atrás nisso, porque considerava essas decisões ilegais, ia fazer com que os conteúdos voltassem ao ar. Depois acabou não fazendo isso. Na verdade, fazendo isso parece que por poucas horas, em alguns perfis, depois retirando novamente. Agora dizendo que ia retirar o X do Brasil e efetivamente retirando, né, a representação que havia aqui, o escritório que havia aqui no país, e agora recebendo essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, com piadas, com memes feitos com inteligência artificial, de maneira extremamente desrespeitosa com as instituições brasileiras, nesse caso, especialmente com o judiciário. Então, me parece que é uma escalada, né? Não é o primeiro capítulo dessa história, mas o que vem ficando claro é que, no contexto mundial atual, ser dono de uma plataforma digital pode significar ter a audácia de tentar e querer desrespeitar uma instituição democrática de um outro país. Nina, isso tudo que você traz é muito importante, principalmente essa chacota, né, ali trazendo memes, personificou, né, essa queda de braço com a imagem do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Elon Musk vai lá, posta memes dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é autoritário, e isso acontece porque ele, o Alexandre de Moraes, no passado, incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, justamente porque o X e o Elon Musk estava descumprindo a legislação brasileira. Quer dizer, é uma medida do nosso judiciário brasileiro a partir do descumprimento de ordens. E aí, depois, o Musk veio aí em meados de agosto para dizer que o escritório do X ia ser fechado no Brasil e a empresa ficou sem um representante legal para poder responder. Então, me parece, acho importante a gente dizer, que as Big Techs e essas empresas, elas precisam estar adequadas com as nossas legislações, né, enfim, com a nossa legislação brasileira para poder atuar aqui no país, assim como qualquer outra, né, não é uma exclusividade do X, qualquer empresa precisa atuar dessa forma. Aí é que eu gostaria que você entrasse numa análise aqui sobre a preocupação, a suposta preocupação do Elon Musk com a liberdade de expressão, porque me parece que nos outros países não é bem assim, né? Pois é, o que a gente tem visto é que, na verdade, Elon Musk acha que a opinião dele ou a visão dele sobre determinadas realidades deve valer mais do que qualquer decisão de qualquer país, né? E ele é dono de uma plataforma que efetivamente, em algum nível, tem o poder ou a possibilidade de ditar as regras do debate público em diversos países. Mas o que tem acontecido no Brasil e em outros lugares é muito diferente, né? Enquanto no Brasil ele diz que o X se recusa a retirar conteúdos ou perfis do ar para garantir a liberdade de expressão, a gente sabe que na Índia e na Turquia, por exemplo, o X retirou uma série de conteúdos do ar a pedido de governos autoritários, justamente para cercear a liberdade de expressão de uma parte dessas sociedades. Portanto, essa conduta, né, errática do X, ela não tem a ver, de fato, com a defesa da liberdade de expressão, e sim com a defesa de que ser dono de uma mídia digital, ser dono de uma plataforma digital, pode significar mais do que uma autoridade de um determinado país. Por isso que eu acho que essa treta que estamos vivendo, essa confusão que estamos vivendo, é muito significativa do momento atual, do tempo atual da geopolítica mundial. É dentro desse contexto que a gente precisa entender. A gente tem falado muito sobre as questões internas das mídias sociais,
como se deve moderar conteúdo, quais devem ser as regras, as transparências dos algoritmos, publicidade de anúncios políticos e todas essas questões são absolutamente essenciais, mas tem uma outra questão que se coloca a partir do caso Musk, também a partir do caso do CEO do Telegram, que acaba de ser preso na França há poucos dias, que é o que significa, no nosso mundo contemporâneo, ser dono de uma plataforma digital de comunicação e até onde vai o poder dessas empresas frente aos governos nacionais e às decisões que estão estabelecidas por legislações, por instituições nacionais desses países. E essa discussão, ela é muito importante. Aqui a gente está falando de soberania nacional, e a gente tem essa escalada no momento em que as eleições municipais estão em curso aqui no Brasil. Quer dizer, não é por acaso que o Elon Musk, alinhado à extrema-direita mundial, também adota esse discurso e todas essas ações à medida que o cenário político, e eu vou usar aqui a palavra polarização, apesar de não achar que bolsonarismo é polarização, mas só para a gente poder simplificar aqui o raciocínio, mas as postagens nessas redes sociais, esses descumprimentos, esses ataques ao judiciário brasileiro, tudo isso estimula, inflama ainda mais o cenário que a gente está vivendo. Então, essa medida do Alexandre de Moraes, ela vem no momento em que não é uma medida que vai ser popular, e não é para ser popular, porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal que está se fazendo cumprir as leis. Por outro lado, a gente vai ter, e esse também, eu acredito, eu queria te ouvir falar sobre isso, mas acredito que seja uma estratégia também, né? Tem um método para que isso aconteça dessa forma. Quer dizer, o Elon Musk, ele tem atitudes que estão muito ligadas a demonstrar uma grande hipocrisia da parte dele, mas não só isso, mas também de influenciar repúblicas ao redor do mundo, influenciar economias. Quer dizer, é bastante... me parece que é muito descarada a forma como ele assumiu a plataforma desde o primeiro momento e qual é o objetivo real dele, né? Pois é, esse discurso dele não é um discurso unitário, né? Não é um discurso descolado das realidades políticas, seja no Brasil, seja no próprio Estados Unidos, que também está em processo eleitoral. Então, a gente precisa lembrar, né, que em novembro tem eleição nos Estados Unidos, que as coisas por lá, os interesses dele na eleição americana não são pequenos, e a relação entre a extrema-direita americana e a extrema-direita brasileira são extremamente fortes. Portanto, tem uma série de interesses colocados aí nesse jogo, e interesses que passam muito por essa criação do espetáculo, né? Essa criação dessa imagem de desprezo pelas instituições, de desprezo pela democracia. Vale lembrar que, no meio dessas idas e vindas, né, com o judiciário brasileiro, o escritório do Twitter no Brasil há muito tempo já tinha parado de responder a todos os questionamentos feitos pela imprensa e por jornalistas e passado a responder todos os e-mails que eles recebiam com um emoji de cocô. Isso já faz meses, muito antes desses últimos episódios com o Alexandre de Moraes e com o STF. Portanto, é esse desprezo, né, por todas as instituições democráticas, pela imprensa, pelo judiciário, pelos poderes instituídos, pela ciência, que é a base, né, dessa estrutura de construção de visão de mundo da extrema-direita, que não respeita os pactos sociais que estão vigentes dentro de um regime democrático e que, portanto, evidentemente, quando a gente está falando de questionar isso às vésperas de cenários eleitorais, que são justamente momentos de, digamos assim, de mais concretude da democracia, né? Momento em que as cidadãs e os cidadãos efetivamente vão às urnas, decidem o voto, é muito simbólico que isso esteja acontecendo agora. É muito, muito simbólico, muito importante a gente falar sobre isso, e demonstra uma estratégia de dominação, né, que vem do imperialismo, mas que agora a gente está vendo ser utilizada de uma outra maneira, né, de uma outra forma, mas é estimular essa polarização, esse estado de anomia e tudo isso. Até queria trazer alguns pontos aqui sobre a Starlink,
porque até uma medida do Alexandre de Moraes foi querer bloquear as contas da Starlink para poder pagar as multas do X. Isso é um ponto. Mas se levantaram discussões sobre como a Starlink foi implementada aqui no Brasil, porque foi um acordo, foram medidas que foram tomadas durante o governo de Jair Bolsonaro, um aliado ali do Elon Musk, se é que se pode colocar dessa forma, mas no ICL Notícias Primeira Edição até foi algo que o Leandro Demore, jornalista aqui da casa, trouxe, que é a Starlink organizar em alguns pontos as nossas Forças Armadas. Foi até uma denúncia de um bolsonarista que veio à tona pelas redes sociais, isso sem falar sobre soberania nacional nem nada, mas ele trouxe a informação de movimentações de tropas e embarcações brasileiras que dependem dos satélites do Elon Musk, ou seja, da Starlink, né? Então, essa é uma preocupação que eu queria trazer aqui, porque qual é a garantia primeiro, né? Se a gente for falar aqui de monitoramento, de informações do nosso Exército Brasileiro, mais uma vez, então, a gente está falando aqui de qual é a ameaça disso, né? O Exército depende de um bilionário estrangeiro para organizar as nossas tropas. Qual é a complexidade disso, né? A estrutura de estratégia de defesa de um país depende de uma empresa de fora. E aí o outro ponto que também tem a ver com a Starlink é o domínio também desses satélites com antenas em, por exemplo, 90% das cidades da Amazônia, que é uma reportagem da BBC Brasil do final do ano passado, de 2023. Então, a gente tem cidades que dependem dessa tecnologia também para poder ter acesso ao básico, né? Pois é, eu acho que, na verdade, é um alerta para nós, enquanto nação, enquanto país, do quanto a gente precisa se preocupar com a questão da soberania digital. Porque, por mais que, evidentemente, eu defenda aqui as decisões das cortes brasileiras, enquanto sejamos uma sociedade democrática, essas decisões precisem ser respeitadas, ainda que a gente possa criticá-las, a verdade é que hoje muita coisa no Brasil depende de uma infraestrutura de comunicação sobre a qual a gente não tem nenhum controle. Nenhum é forte, mas tem muito pouco controle. Então, nos falta regulação, nos falta debate social, nos falta, do meu ponto de vista, mesmo infraestrutura técnica dentro dos poderes instituídos para lidar com essa realidade. Não é simples uma decisão de retirar a plataforma do Twitter X do ar no Brasil. Não é simples a decisão de ameaçar retirar os satélites, né, as conexões via satélites da Starlink do ar. Porque, de fato, muita coisa no Brasil hoje depende disso, assim como dependeria se fosse com o caso das plataformas do Google, ou se fosse com o caso das plataformas da Meta, ou tantas outras empresas que estão colocadas. E aí eu acho que isso serve como uma reflexão para a gente fazer sobre o que já está aí, evidentemente, né, sobre de que forma nós podemos lidar com essa infraestrutura que já está colocada, já está instalada. Não se trata, do meu ponto de vista, de uma necessidade, até porque eu acho que não há possibilidade de ter absolutamente tudo nacionalizado. A gente precisa entender que a gente vive em estruturas globais e em estruturas de conexões que, de fato, passam por vários países. Mas a gente precisa criar regras e mecanismos de fazer com que as leis, os interesses, as visões de mundo brasileiras passem a valer também nesses contextos. E aí, eu acho que tem duas discussões que estão acontecendo que são muito importantes para a gente e que a gente precisa levar essa reflexão para essas discussões. Uma delas é a discussão sobre o uso de inteligência artificial, né, que é uma tecnologia que se popularizou recentemente, sobretudo a inteligência artificial generativa, que me parece extremamente potente, que traz uma série de possibilidades, mas que a gente precisa justamente pensar o uso dessa tecnologia também a partir de uma questão de soberania, de uma questão de enforcement, né, de possibilidade de fazer valer as regras que estão estabelecidas na sociedade brasileira e não simplesmente adotar
a inteligência artificial de maneira crítica, e a segunda é a própria discussão sobre o combate à desinformação ou a defesa da chamada integridade da informação. Como essas discussões elas vêm muito de fora, se fala muito sobre a interferência russa nos ambientes de comunicação, a interferência chinesa, a interferência iraniana agora nas eleições americanas. Mas e a interferência americana no ambiente de comunicação brasileiro? É claro que, nesse caso, a gente não está falando da interferência de um Estado, a gente está falando de um empresário, de uma empresa, mas ele está num país, ele está sediado num outro país, né? Então, eu acho que pensar nessas questões nos permite não só pensar nesse episódio específico, mas também em outras discussões que estão acontecendo e que eu acho que são super importantes para o Brasil. Muito importantes, e acho que tem discussões acontecendo ao redor do mundo, relacionando com até outras plataformas, não só o X. Você trouxe até esse caso na França, né, Nina, que é importante também, o dono do Telegram, que é o Pavel Durov, né, ele, por negligência da plataforma, a Justiça da França denunciou formalmente esse dono do Telegram, dessa empresa, e acusando de crimes com circulação de imagem de abuso infantil, de fraude, de tráfico de drogas, enfim, diversos aspectos, e aí ele chegou a ser preso, depois pagou fiança, mas enfim, tem que se apresentar ali de tempos em tempos perante a Justiça da França para poder continuar nesse regime. E aí a gente tem outros tipos, né, de questões, por exemplo, relacionados ao X, tem a Índia pedindo remoção de conteúdo da rede social X, e aí, no fim das contas, o Musk diz que não poderia violar as leis do país. A gente tem a própria Suprema Corte dos Estados Unidos tomando decisões a respeito disso, incluindo o X, mas também em relação a outras redes sociais também, por conta de conteúdos como fake news, que é algo que aqui no Brasil a gente enfrenta também, no mundo inteiro, na verdade. TikTok também nos Estados Unidos, né, que é uma empresa que é chinesa, os Estados Unidos está contando o prazo também para que o TikTok venda a operação norte-americana se quiser continuar existindo no país. Então tem diversas particularidades em relação à legislação de cada país, mas a gente tem regulamentações de Big Techs que estão avançando em outros países, em outros continentes, e por aqui essa discussão ainda é muito, assim, tá engatinhando, né, Nina? Eu queria te ouvir falar sobre isso, porque a gente teve até uma nova regulação nesse primeiro semestre de 2024 das Big Techs na Europa, e aqui no Brasil a gente teve, na verdade, um retrocesso, porque isso estava avançando no Congresso Nacional, se derrubou o projeto e a discussão vai começar do zero de novo, né? Pois é, a gente continua tendo aqui regras para momentos excepcionais, né? Então, pela falta de regulação específica, né, sobre essa questão das Big Techs, a gente passa a ter momentos emergenciais em que decisões emergenciais são tomadas. Foi assim no meio das eleições de 2022, com a resolução que foi editada pelo TSE naquele momento, foi assim no momento dos ataques às escolas, no primeiro semestre de 2023, com uma decisão do Ministério da Justiça, que pediu a retirada do ar de alguns tipos de conteúdos, e foi assim agora também com a nova resolução do TSE, que vale para as eleições de 2024, e que, claro, estabelece regras, né, para esse momento eleitoral, mas regras que só dizem respeito ao momento eleitoral, só dizem respeito às campanhas políticas oficiais, e que acabam não dando conta desse fenômeno, que não é um fenômeno excepcional, que não é um fenômeno apenas de momentos emergenciais, ele é um fenômeno cotidiano. Nós todas e nós todos usamos as redes sociais o tempo inteiro, o dia todo. E usamos durante campanhas eleitorais, mas usamos também para compartilhar fotos de gatinhos, para postar foto do almoço, para postar foto indo na academia. Portanto, uma regulação de rede social, ela precisa levar em conta esses diversos usos por diversos tipos de usuários em diversas plataformas, e a gente continua tratando isso apenas como episódio. Vale lembrar que a tentativa de fazer andar, né, as tentativas de fazer andar a legislação proposta sobre regulação
de plataformas digitais, sobretudo concentradas no PL 2630, conhecido como PL das fake news, mas que acabou tendo uma parte deslocada também para o PL 2370, foram barradas, inclusive e principalmente pela ação das próprias Big Techs, que reagiram de maneira extremamente forte. E nesse caso, eu acho que vale lembrar uma ação extremamente forte do Google e uma ação extremamente forte do Telegram, que fizeram ações sem precedentes para os seus usuários. No caso do Google, colocando um aviso na sua página inicial de busca, dizendo que o projeto ia acabar com a internet, como as pessoas conheciam, ou algo do tipo. E o Telegram mandando mensagem para toda a sua base de usuários no Brasil, dizendo que o projeto ia acabar com a liberdade de expressão na internet. E isso, junto, é claro, com a correlação de forças no Congresso Nacional, uma ação extremamente forte da extrema-direita, acabou inviabilizando o debate sobre a regulação de plataformas digitais. Houve um momento de retomada, mas que, novamente, não conseguiu avançar. Então, eu acho que a gente fica muito à mercê, né, desses novos fatos, justamente porque a gente não conseguiu ainda fortalecer internamente uma legislação que dê conta desses problemas. Só lembrando que eu, como uma boa pesquisadora do campo da comunicação, não acredito que regulação resolve tudo, acho que regulação é só uma parte da solução, tem uma série de outras medidas que a gente precisa tomar, a gente precisa fazer com que a sociedade, de fato, se aproprie dessas questões, o que também passa por regulação, mas não só, mas certamente o não andar legislativo dessa questão nos atrapalha muito. Sem dúvida, Nina. Quero muito agradecer todas as reflexões que você trouxe aqui, problematizações, enfim, que a gente precisa pensar e as medidas urgentes também que a gente precisa continuar, na verdade, né? Porque começar a gente já começou faz muito tempo, mas continuar pressionando para que elas aconteçam, para que a gente tenha condições minimamente, né? Tentar puxar mais esse fio para a construção dentro do debate democrático. Obrigada, Nina Santos, que é professora, na verdade, pesquisadora, né? Da Universidade Federal da Bahia e também, além de pesquisadora, a Nina, ela é diretora do Alafia Lab. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Gabriela. Um abraço. Até mais. Já que a gente estava conversando aqui também sobre fake news e questões ligadas a isso, tem uma discussão aqui no ICL, na verdade, um posicionamento que a gente está tomando que é muito importante e que a gente quer trazer aqui num conteúdo exclusivo, uma novidade aqui no ICL para defender a democracia, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas a gente não está falando da liberdade de expressão do Elon Musk, não, tá? A gente está falando da verdade dos fatos, do jornalismo e justamente o jornalismo independente, que é tão importante para combater o ódio, a desinformação. Então, a gente quer apresentar aqui, além de pedir o seu apoio, fortalecer a nossa comunidade, o seu apoio à nossa plataforma para poder apoiar a democratização do acesso à informação por meio do jornalismo independente. Mas a gente está lançando agora essa campanha do jornalismo independente lutando pela verdade e em breve a gente vai ter uma série documental também. Em breve traremos informações sobre isso, então fica ligado, mas assinando a nossa plataforma você tem acesso a mais de 300 cursos educativos, online, série, documentário, tem muita coisa e você pode assinar o plano solidário, que aí você doa uma bolsa para quem não pode pagar e também garante um pacote de presentes exclusivos. Olha só, então, se você acessar icl.com.br e fechar o seu pacote com a gente, você ganha um livro autografado do Chico Sá, gente. Olha só que privilégio. O Cão Mijando no Caos, que é o livro novo de Chico Sá. O Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, também imperdível, importantíssimo para a gente entender o nosso momento político atual. O boné Jornalismo Independente, uma caneca também de jornalismo independente e um certificado digital de membro solidário. Então, depois dessa boa notícia, quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio sempre vai ao ar às 10h30 da manhã.
ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Agora você fica com Mercado e Investimentos. Depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Obrigada e uma boa semana para você. Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado? Seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja, se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete.